Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora no vídeo 219. Então, nós estamos tratando do tema desgosto da vida, suicídio. Então, no Brasil, o índice de pessoas que se suicidam e o índice de loucura, não só no Brasil, como no mundo, é imenso. Só que esses números não são divulgados. Porque cada país é responsável por um formulário e eles não têm interesse em fornecer à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o relatório exato. De forma que no mundo todo morre vítima de suicídio uma pessoa a cada 40 segundos. Agora, o suicídio lícito, porque existe o suicídio ilícito. Aí você pode me dizer assim, mas suicídio lícito e suicídio ilícito, que é isso? Na verdade, gente, veja bem, suicídio não se caracteriza apenas aquele que amarra uma corda no pescoço, aquele que dá um tiro no ouvido, aquele que toma um veneno ou um remédio, aquele que se joga de um penhasco. Isso é considerado suicídio lícito. Agora, o suicídio ilícito, você entendeu? Não, esse é considerado suicídio ilícito. Esse que eu acabei de dizer é um ilícito. Que se você disser assim, eu vou me suicidar, as pessoas juntam em você, levam você para o psiquiatra e o psiquiatra te tranca você no hospício. Por causa da depressão. E a depressão, a Organização Mundial de Saúde a responsabiliza como sendo a maior causadora de suicídio no mundo. De uma certa forma, eles estão errados, certo? De uma outra forma, eles estão errados. Porque quantos milhões de processos ocultos não desencadeia, a depressão, para que depois a pessoa venha a se suicidar, porque lhe faltou assistência familiar, lhe faltou assistência médica. Então existe o suicídio ilícito, que é esse que é o proibido. Entendeu? O proibido é você pôr revólver no ouvido, corda no pescoço. Isso aí é ilícito. Agora, o lícito, o suicídio lícito,
Esse é mais complicado. Porque se eles dizem que a cada 40 segundos se suicida uma pessoa no mundo, é óbvio que eles estão dizendo a respeito do lícito, não do ilícito, né? Eles estão dizendo do ilícito. Mas e o ilícito? Né? Porque você observa só para você ver. É o lícito, gente, esse nome lícito, ilícito, trava minha cabeça. Mas você já entendeu. Uma pinga que você bebe é um suicídio. Uma cerveja que você bebe é um suicídio. Falar mal dos outros é suicídio. Trair, prostituir, usar droga, sexolatria, prostituição, sonegar impostos, propinas, roubar, matar, pensar mal dos outros, ter inveja das pessoas, alimentar orgulho, ciúme, avareza, não aceitar você como você é, não ser humilde, isso é suicídio. Só que esse suicídio aí é o suicídio, como se diz mesmo, ele é o lícito. Esse é o lícito, né? Porque esse não tem como ninguém te proibir. Você vai no bar, pede um rabo de galo, bebe. Você fuma, você faz o uso de droga, cocaína, crack e outras drogas mais que existem. Falar mal do vizinho, pensar mal de alguém, cobiçar alguém, cobiçar o carro, cobiçar a casa, cobiçar o homem, cobiçar a mulher. Tudo isso é suicídio. Tudo é suicídio. Porque tudo que é contrário às leis de Deus é suicídio. E você, quanto mais age naquele processo, mais você auto se intoxica. E você vai se desintegrando e se deteriorando, perdendo a imunologia espiritual e física, ao ponto de uma enfermidade evoluir no teu organismo, te levando a óbito. Então, tudo que é contrário às leis de Deus. Então, por exemplo, pensa assim, vai andando na rua, passa uma mulher, dá uma olhadinha para trás. Você já se suicidou. Vice-versa. Vai passando um homem, dá uma olhadinha para trás se você ver. Você já se suicidou, mulher. Adulterar uma fórmula, pôr água no leite na rua para vender, é um suicídio. Todos aqueles que adulteram fórmulas nas indústrias para poder levar vantagem perante a humanidade estão se suicidando. E isso, perante a justiça, não é considerado suicídio.
Isso perante a justiça é lícito, é permitido. Olha só para você ver como é que é as coisas. Tanto é que você passa perto de algumas adegas, tá lotada de gente, não agora na pandemia, né? Mas sempre foi assim. Churrascada é um suicídio. Chope, carne, quanto mais carne, suicídio. Por isso que Jesus nos diz: orai e vigiai. Frustrar, decepcionar uma pessoa, você está auto se suicidando, porque você está causando um transtorno naquela outra pessoa. Você entendeu? E ninguém tem o direito de desestruturar o emocional, o psicológico, a vida de ninguém. Esses políticos que roubam da merenda escolar, que aceitam propinas, que têm levado os países, e principalmente o Brasil, a uma situação caótica, eles estão se suicidando. E também as pessoas que ficam discutindo política. Esse é melhor. Esse é ladrão. Esse é santo. Também estão cometendo suicídio. Porque Jesus nos disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E você está em condições de julgar alguém se ele está em condições ou se ele não está em condições? Se ele roubou ou se ele não roubou? Você está em condições de dizer isso? Jesus disse lá atrás: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, a partir do momento que Jesus nos disse, há 2000 anos atrás, essa passagem, anulou-se todas as nossas atitudes em matéria de julgamento ao próximo. Por isso que não é fácil. Por isso que depois disso ele nos recomendou: orai e vigiai. Porque nós temos que orar, nós temos que policiar o nosso pensamento, nossas atitudes, nossos comportamentos. Procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. A família que possui em casa uma pessoa depressiva e que ele vira as costas àquele depressivo, ele está também se suicidando junto com aquele depressivo. Quando aquele depressivo cometeu suicídio, a família toda, perante a providência divina, arca com a responsabilidade, perante a contabilidade divina, de uma parcela também de culpa perante aquele ato que aquele indivíduo cometeu. Porque todos nós nos encontramos em processo de evolução juntos, justamente para que venhamos a atender as necessidades do próximo também. Não podemos ignorar uns aos outros. É óbvio que quando foge o nosso conhecimento, que somos pegos de surpresa, é natural que não respondemos nada. Mas, queridos irmãos, 99% das pessoas que se suicidam, elas
demonstram antes, através de suas atitudes, que ela vai se suicidar. As pessoas é porque não têm sensibilidade para captar aquelas atitudes. Sabe por que não tem sensibilidade? Porque se preocupa mais com as coisas materiais, se preocupa mais com o próprio ego do que com a vida do próximo, que é aquele que está ali do teu lado. E se as pessoas se preocupassem, o índice diminuiria bastante. Ainda entra a questão, o fator obsessão, perseguição dos espíritos das trevas, que em vidas passadas, aquele ali no corpo físico, algo cometeu que traz junto a ele aquela preia de espíritos que ele o prejudicou em vidas passadas e que naquela atual existência lhe cobra de uma forma ou de outra. Então, se a família não recorre à medicina, a psiquiatras, se a família não recorre a uma religião séria, 99% de chance, de possibilidade daquele depressivo, daquele angustioso, daquele melancólico, daquele que está sofrendo desgosto pela vida, vir a cometer um suicídio. Nesta pandemia do Covid no ano de 2020, que teve início em 2019, 2020, 2021, e vai estender por muitos anos ainda. Quantas pessoas apavoradas se suicidaram? Os consultórios psiquiátricos estão abarrotados de pessoas com diversos tipos de transtornos psicológicos, emocionais, depressão, síndromes do pânico, síndromes de tudo quanto é espécie, por causa do pânico provocado pelo Covid-19. Falta de orientação da Organização Mundial de Saúde. Falta de orientação dos meios de comunicação, quando a intenção desses meios de comunicações é assustar a sociedade, é matar a sociedade antes que o vírus chegue até a sua cidade. É interessante que o vírus, enquanto ele estava lá na China, já havia pessoas por todo o mundo, quando ele foi descoberto na China, já havia pessoas por todo o mundo morrendo de Covid. Pessoas transtornadas emocionalmente e psicologicamente. Eu tenho um amigo meu em São Paulo que se suicidou do 19º andar. Aí eu liguei para a esposa dele para desejar-lhe os meus pêsames, porque eu pensava que era
motivo, um motivo assim financeiro, que havia levado ele a uma depressão, e ela me disse: não, Luiz, ele estava ótimo. Ele estava ótimo. Mas ele assistiu uma reportagem de que o vírus já se encontrava nos Estados Unidos. E ele escreveu uma carta, que o dia que você vier aqui, eu posso te mostrar. Ele escreveu uma carta dizendo que tinha medo de morrer vítima do Covid. Abriu a portinhola e se jogou do 19º andar. Vai ser besta esse amigo meu, hein? Não quis morrer de Covid, gente. Ele quis morrer de impacto. O corpo dele virou 1 milhão de pedaços. E isso sem contar que também vira 1 milhão de pedaços, deforma todo o perispírito e o espírito. Um espírito desse tão cedo reencarna na Terra. Às vezes nem pode reencarnar na Terra de tão deformado que ele ficou. Mas a governância dos países, você entendeu? Tem um pouco de culpa nesses transtornos que a humanidade passa. Porque a humanidade não passa-se de cobaia, onde elas são usadas, abusadas e depois deixadas soltas, passando tudo quanto é tipo de dificuldade. Principalmente no Brasil, que país é esse da democracia? O Brasil não é um país democrático. Porque que democracia é essa que, se você não vota, teu título é cassado? Ora, eu voto se eu quiser. O país não é o país da democracia? Mas não é. E você coloca no poder, como se diz, momentâneo, né? E eles criam leis que não trazem ao conhecimento da humanidade. E a humanidade tem que viver subjugada às leis criadas por eles. O ser já traz tantos transtornos de vidas passadas. Muitos transtornos familiares. Muitos transtornos mediante a sociedade, a cidade onde vive, complexos, síndromes de vidas passadas, e chega na Terra e ainda encontra todo esse processo burocrático, que ele não consegue se adaptar a essa burocracia, porque tudo aquilo é impactante e o leva a um estado inebriante, onde a cegueira se faz perante o seu bom senso, ao ponto dele não conseguir se raciocinar. E o que para você um prédio pode cair na tua cabeça, se cai na cabeça dele um grãozinho de areia, é o mesmo que se tivesse caído um planeta na cabeça dele. Porque tem pessoas que uma palavra tem o poder de uma enciclopédia. Mesmo que
ele seja inferior, um espírito primitivo, mesmo que ele seja um espírito mais superior, porque ele raciocina à frente de todo mundo. Já viu que ditado? Quando você vem com leite, a pessoa já está com o queijo pronto. Quando você chega com a goiaba, a pessoa já está com a goiabada pronta. Quando você chega com o arroz e o feijão, ele já está com o almoço pronto. Tem gente que é assim, e eu conheço gente assim. Quando você pensa em falar, ele já responde na tua frente. Isso é um nível de espírito. Vamos para o próximo vídeo.